Eu me lembro de uma imagem, eu era criança, eu estava andando de bicicleta ali no prédio onde a gente morava, e tinha um monte de criancinha brincando, correndo, tal. Eu devia ter uns 9, 10 anos. De repente, uma curva, e aí na frente uma amiguinha vem com a bicicleta na direção contrária. Eu fiquei olhando alguns fragmentos assim de segundo para ver o que que ela ia fazer, para ver se eu desviava, se eu seguia, tal, e ela agiu instintivamente. Ela fechou o olho, virou e bateu a bicicleta no muro e caiu. Ela não caiu porque bateu em mim, ela caiu porque ela virou e bateu no muro. Se ela tivesse frieza de manter os olhos abertos, é possível que a gente desviasse minimamente e tal e nada acontecesse, né? Isso é uma cena de criança, mas que nos diz um pouco de como a gente age na vida. Na grande maioria das vezes, a gente tem agido na vida por emoção e pouco por razão. Nós estamos nos acostumando cada vez mais a agir por instinto e não por racionalidade. O instinto faz parte dos animais e nós somos animais. Nós carregamos instintos, a gente não vai suprimir todos os instintos, e eu acho até saudável que nós tenhamos alguns instintos. Mas o problema é quando o instinto ele prevalece a racionalidade, e a racionalidade implica em dar um tempo, em recuar um passo, em enxergar, em pensar, em processar e não agir por manada, né? A manada é uma ação do instinto. Quem reflete muito, repare nisso, pessoas mais inteligentes, pessoas que tendem a refletir melhor, pouco aderem à massa, seja a massa de um time de futebol, seja a massa de uma religião, seja qualquer massa política, porque geralmente massa não se dá bem com racionalidade. Quem precisa de massa precisa de irracionalidade, mais do que isso, precisa de emoção. Nós vivemos na era do consumismo. Consumismo é efeito de massas. Quanto mais eu vendo, melhor. E qual o princípio que a publicidade, por exemplo, trabalha para convencer as pessoas a comprarem? Acreditou-se lá atrás, no começo talvez da publicidade, que aquele discurso da racionalidade, veja, por exemplo, este produto. Este celular você pode fazer ligações e não sei quanto, e as pessoas atenderão do outro lado. E era assim o texto publicitário. Hoje não, hoje se vincula, por exemplo, o celular ou qualquer outro produto a uma emoção. E quanto mais você consegue vincular uma coisa ou outra, mais você vai vender, seja um celular, seja um sabão de pó, seja um político. Por que você acha que os políticos recorrem e pagam tão caro para os publicitários, para os marqueteiros políticos, para serem vendidos como um produto? E aí não importa quem é aquele político ou o que ele pensa. A partir de agora ele vira um produto. As pesquisas de qualitativas e as opinativas, enfim, vai se entender aquele contexto, o que aquele eleitor quer, e vai se modelar aquele político como um produto para que ele caia nas graças daqueles eleitores que emotivamente votarão. Campanhas publicitárias têm que ter esse fator cada vez mais. Claro que a linguagem vai mudando, né? A linguagem de hoje não é igual a de 5 anos ou de 10 anos atrás. Um homem que ama o povo, a coisa era um pouco mais apelativa. Como a gente está acostumado cada vez mais com a comunicação, a interagir, a opinar, as linguagens vão se modificando muito rapidamente. Então, esse tipo de discurso, ele é um homem que ama o povo, tal. Esse tipo de discurso continua, mas não com esse texto. De outras maneiras, usando agora a linguagem das redes sociais, enfim. Mas, como eu dizia, todo fenômeno de massa se baseia na irracionalidade, a própria religião. E eu não estou fazendo uma crítica à espiritualidade e muito menos ao ato político. Mas eu estou fazendo uma crítica à deturpação dessas condições que são condições humanas reduzidas a um elemento emocional. As religiões, pelo menos as que crescem mais, se apoiam muito nesse apelo da emoção. E aí você vê as pessoas chorando em busca de um favor, de um milagre. Claro que esse foi um princípio presente nas religiões de maneira geral, mas é inegável como se explora em matéria de comunicação cada vez mais esse elemento emotivo e pouco racional. E isso está muito presente, por exemplo, na religião, mas eu comparo isso aos fenômenos políticos atuais, quando você não pode questionar. Na princípio da religião,
claro que nem todas, mas o questionamento te torna um herético. Aliás, esse é um xingamento que eu tenho prazer em receber. Essa semana alguém me escreveu, você é um herético, tal. Que geralmente os heréticos são aqueles que questionam, né? Isso é uma heresia. Em outras palavras, isso é um questionamento. Isso foi transposto hoje muito para o fenômeno político. E eu vejo pessoas lidando com ideias políticas e mais do que isso, com figuras políticas como verdadeiras divindades. Claro que isso não é algo de agora, mas repare que agora, de alguns anos, de alguns poucos anos para cá, isso parece que está se aprofundando, está reforçando, e a linguagem dos políticos, que são pessoas que se alimentam de fenômenos de massa, cada vez mais se direciona a esse apelo emotivo. Sou ungido, sou alguém que vai te levar para uma condição, sou alguém, um eleito por Deus, sou... Cada vez mais a coisa se direciona para esse lado e as pessoas pensando que estão agindo por racionalidade estão cada vez mais se entregando às emoções mais irracionais e mais instintivas possíveis. Então, para você se flagrar nesse movimento e de alguma maneira fazer uma autocrítica de onde é que você está nesse processo, primeiro, observe as suas paixões. Você é uma pessoa cheia de paixões, eu acho isso perigoso. Não que a gente não deva se apaixonar, não que as paixões não são boas, mas as paixões nos empurram, nos encurralam para um enquadramento de irracionalidade muito grande. Um cara apaixonado por uma mulher apaixonada por um homem, na maioria das vezes não vai enxergar aquela pessoa como ela é. E se alguém vier e disser, olha, o pai, a mãe, você está apaixonado por essa figura, mas, poxa, olhe para isso ou para aquilo, não vai enxergar. A paixão nos cega. A paixão pode ser importante, pode ser legal em muitos aspectos, mas tem elementos, tem áreas das nossas vidas em que elas não cabem. E a política é uma delas. Você pode ser apaixonado por um ideal. Ideal de liberdade, ideal de justiça, ideal de equanimidade. Maravilha. Mas uma vez que você transfira esse ideal para uma figura que te representa absolutamente esses princípios, seja da esquerda ou seja da direita, e nos dois espectros tem gente que se alimenta muito disso e tenta se colocar como representação ideal, né, totêmica daquilo, você está se perdendo na sua emoção e você está abrindo mão da sua racionalidade. A religião, da mesma maneira, você pode ter a sua fé, a sua espiritualidade, enfim, acreditar no que você quiser, mas uma vez que você transfira isso para um código intelectual, aquilo que eu carrego aqui de mais transcendente, de mais profundo e que eu posso chamar de espiritualidade, se materializa numa fé específica. E essa fé é a representação absoluta da espiritualidade, de modo que tudo que seja diferente dessa fé está errado, é sinal de que você não está movimentando uma fé racional, uma fé lúcida, mas você está se enganando por paixões. O mundo, como eu dei exemplo da publicidade, da política, da religião, é cada vez mais baseado nisso, porque o mundo precisa de massas. E ainda que a gente tenha a ideia de que nós podemos opinar, interagir, as redes sociais, a internet, mas elas também trabalham nesse princípio na medida em que precisam do engajamento. O engajamento é um fenômeno de massa. E para eu engajar, assim como todos os outros fenômenos de massa, eu preciso da emoção. Por isso a raiva está tão presente na internet e ela é tão alimentada. Se eu colocasse o nome de um político aqui, se eu viesse nesse canal aqui para falar bem ou mal de alguém, obviamente que a mobilização seria muito maior, porque isso gera engajamento. São os instintos falando. Se esse é um assunto pouco palatável para a grande maioria, você que visita o meu canal, você que gosta dos meus conteúdos, talvez, né, se abra para refletir e fazer essa autocrítica. Eu me movimento por paixões ou eu me movimento por racionalidade? Não precisa contar isso para ninguém, mas se você fizer isso honestamente, é muito provável que você evolua. Afinal de contas, todos estamos evoluindo e todos buscamos essa evolução e comece a tomar melhores escolhas na vida. Tá bom? Em todas as dimensões. Pense nisso e fique bem.